Olá, gente, mais uma vez aqui no Galpão Tecnológico de Maricá, com parceria com a Codemar e a K2 Educação Corporativa, viemos mais uma vez trazer uma pessoa mais que especial, né? Que fala de palavras, de linhas, de parágrafos, de leitura, parte ambiental, né? Para que a gente possa refletir e muito mais. Você pode ficar aguardando, né, na expectativa que você vai aprender e vai aprender muito. E pensar na sua vida, né? Hoje eu apresento para vocês Nilma Boechat. Olá, muito obrigada pelo convite, Kelly. Estou muito feliz. Aos ouvintes também, meu abraço carinhoso e que seja um tempo de aprendizado também para mim, que a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. Perfeito, a gente sempre aprende. Sempre. Nilma, o que acontece, né? Como é que a gente faz a dinâmica do nosso trabalho aqui? A gente trabalha em blocos e cada bloco a gente vem com algumas perguntas para que você possa responder. Mas é um bate-papo leve, um bate-papo tranquilo e passa muito, mas muito rápido. Eu fui nas suas redes, né? Eu tenho Nilma Boechat, escritora, prêmio Ziraldo da UEB, Rio de Janeiro, livros, né? Coração Verde, Xandinho, Menino que Planta e Entre Telas e Corações, que é o seu terceiro livro, né? Pela editora Asis da Literatura Ilura. Isso? Isso. Seu arroba, gente, o arroba dela é nilma.boechat. Então sigam, gente. Sigam. Nilma, fui lá, busquei, né, sua rede, que é importante, né, estarmos na rede para que as pessoas possam nos conhecer, possam nos conectarmos, né, e fui lá buscar algumas fotos e gostaria que você me falasse o que representa cada uma delas. Eu sei que seu Instagram é cheio, recheado de novidades, a gente vai conversar sobre isso, mas o que vem à sua mente aí com essas duas fotos? Essas duas fotos, assim, significam muito para mim, que aqui é minha família me apoiando na Flim, porque sem a família a gente não consegue realmente ir, assim, vai seguir, mas com o apoio da família é diferente. Essa minha sobrinha Daiane, ela foi na Flim me prestigiar o lançamento na Flim, meu sobrinho, minhas irmãs, meu esposo que está sempre ao meu lado. Então eu digo que sem a família é muito difícil. E meu esposo, minhas irmãs, sabe, abraçaram esse projeto comigo. E tenho muito carinho por elas, né? Então, muito importante. E esse aqui é que eu estou concorrendo ao Prêmio Loba 2025. É um prêmio que é dado a mulheres escritoras, que todo ano tem esse prêmio. Então, esse ano eu resolvi inscrever meu próximo livro, Entre Telas e Corações. Tem que ter coração, tudo tem coração. Aí resolvi inscrever esse livro para concorrer, né? Ele está concorrendo na categoria Romance. Bacana. É o meu primeiro romance. Seu primeiro romance. Porque Coração Verde, ele é um conto rápido. É um conto, que é esse aqui, Isso. Né? É um conto rápido, porém a mensagem de Coração Verde, eu digo que quando você entra na floresta amazônica, você sai diferente. Então, Coração Verde tem esse quesito. E depois o Xandinho e Entre Telas e Corações. A gente vai falar um pouco mais depois sobre a gente vai eles, falar. Né? Isso é muito, muito bacana. Dia da Amazônia. Ah, maravilhoso. E, novamente, Xandinho e Coração Verde. Sim. Essa foto é maravilhosa, né? Lindo. E esse livro é lindo, Nossa. Né? Bom, fala a respeito. A floresta amazônica é a paixão que eu tenho pelo meio ambiente. Quem gosta do meio ambiente gosta muito da floresta amazônica, né? E eu defendo o meu primeiro livro, Coração Verde, eu defendo a floresta amazônica com todas as minhas forças, né?
no que eu posso fazer como escritora. Eu não posso ir lá fazer um movimento, né? Eu não tenho condições para isso, mas com a palavra eu consigo alcançar pessoas. Sim. E quem sabe tocar até um futuro presidente. A gente não sabe que quem vai estar lendo Coração Verde possa ser no futuro um presidente e transformar o que a gente está vivendo hoje, né? Então, já estou falando já lá na frente, não adianta. Que a gente vai fazendo as costuras, não tem problema. E esse aqui foi uma participação que eu fiz no Panema Cultural, que é da UF, né? Um projeto que eles têm de podcast, foi muito importante. A gente falou sobre a importância das redes sociais, dos booksters, né? E foi muito importante esse projeto, esse podcast que eu participei. Bacana. A gente vai crescendo, né? Aprendendo. Sim. Jogando nossas sementes aí no mundo. Jogando as sementes mesmo. E nós temos 3 fotos aqui. Na creche, no Senai, na Firjan São Gonçalo, onde a gente tem a querida Alice, né? Isso. E o nosso encontro, que é na Escritoras Vivas. Fala um pouco esse aqui é uma coisa assim, apaixonante, porque eu já fui professora de pré-escolar e quando eu fui contar essa história na feira literária do Colégio Auxiliador em São Gonçalo, no Rocha, eu fui contar para creche. Gente, aí tinha um menino que durante a história todinha ficou assim para mim, mandando beijo. Olha, é apaixonante. Então, eu gosto muito de estar com as crianças. Eu volto àquele tempo de escola meu, que eu trabalhei uns 7 anos com pré-escolar. Você estava apresentando o Xandinho, contando a história do Xandinho para eles, né? E esse aqui foi no SESI Firjan, com 40 adolescentes, e falamos sobre Coração Verde. Foi um bate-papo muito gostoso, eles interagiram muito, então é muito bacana. Né? Esse aqui é o nosso querido coletivo, né, das escritoras vivas, que eu estou muito feliz de fazer parte, porque eu morava em Volta Redonda, Barra Mansa, e fiquei 7 anos em Barra Mansa. Então, eu ficava de lá assim, gente, se eu morasse em São Gonçalo, eu fazia parte do coletivo. Aí, quando eu mudei para cá, voltei para São Gonçalo, a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi a oportunidade, eu entrei no coletivo, porque estar com outras mulheres escritoras né? Nossa, é assim, você vê assim, poxa, eu não estou sozinha, todo mundo está na mesma luta, não é fácil, todo mundo se ajuda, uma aprende com a outra, então é muito importante. Coletivo é muito importante. E também faço parte do coletivo do Instituto Povo do Livro de Maricá, que também é um coletivo muito bacana. Todo mundo se ajuda, a gente está sempre na FLIM, e coletivo é tudo de bom, é bom para você crescer, você pegar ideias, você olha o livro da outra pessoa, você, puxa, ela fez isso, que interessante, né? Então, é bem produtivo. E é importante porque você está numa roda de mulheres, e cada uma vai falando as suas ideias, né? Cada uma contribui, sim, né? Ajudando, dando dicas. Por que você não pensa nisso? Por que você Isso. Não pensa nisso? Aí você fala, nossa, é mesmo, por que eu não pensei nessa... É muito bacana, fortalece, né? E indicam também pra gente gráfica, indicam editoras, então é muito legal. E um beijo aí pra Alice. Alice, maravilhosa. Beijo, Alice. Maravilhosa, faz a diferença aí na equipe da Firjan de São Gonçalo. Bom, vamos vamos para frente. Vou tirar isso daqui. Trajetória e identidade. A minha identidade como autora, como Nilma primeiro, né? Sou uma pessoa de fé, né? Creio muito em Deus, creio na família, acredito na família. Acredito no ser humano, né? Eu ia falar na pessoa, não, no ser humano. E às vezes eu me dou muito mal com isso, porque até me falam muito assim, Nilma, você é muito boba, Nilma, você é muito ingênua, você tem que ter mais maldade, mas eu acredito que o ser humano pode mudar, eu acredito que o ser humano pode ser transformado. Eu tenho que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, a gente não, como sociedade, a gente fica fraco, né?
Eu acho que a gente tem que saber que o ser humano pode mudar. Então, eu gosto muito de gente, eu sou extrovertida, sou alegre, gosto de conversar, gosto de estar no meio de Você é pessoas. iluminada. Ai, obrigada, obrigada, É, obrigada. seu rosto, seu Ai, sorriso, muito obrigada, legal. obrigada. Então, assim, essa é a Nilma, né? E trajetória, que você... Trajetória, né? Vamos lá. Deixa você Quem é a especificar bem. Nilma, além da bio que a gente apresentou logo no início? Ah, sim, Quem é a Nilma? sim. Como eu falei para você, né? A Nilma é família, é Família, fé, fé. é amor, é carinho, eu gosto de abraçar, eu gosto de ter contato com as pessoas, eu não consigo ser uma pessoa solitária, eu gosto de gente. Então, acho que eu entrei nesse mundo literário, estou me encontrando porque É um outro mundo. é outro mundo, você conectar com pessoas que você nunca viu, crianças, adolescentes, jovens, e quando você olha para a criança tem aquele brilho quando ele vê seu livro. Então, isso aí, acho que sempre me fez falta e eu acho que está sendo uma realização para mim. E como a escrita entrou na sua vida, Nilma? A escrita entrou na minha vida de uma forma diferente demais, porque eu tenho visto as pessoas dizerem, né? Muitas pessoas falam que a escrita entrou porque lia muito. Realmente, a escrita, você entra na escrita através da leitura, da literatura. Não tem, é difícil você não entrar na escrita sem ser um leitor, né? Isso aí é fato, isso aí eu sempre fui, bastante. Mas a escrita entrou na minha vida por causa do meu filho, porque meu filho, ele tinha uns 10 para 11 anos, mais ou menos, e ele me pedia celular. E eu falava para ele assim, não está no momento de celular. Daniel. Ele... Daniel está com quantos anos? Está com 21, está estudando lá em São Paulo, único filho, está na USP. Estou muito feliz, muito feliz. Nossa, muito realizada mesmo. Então, ele me pedia celular. E eu tinha acabado de ler o livro do Augusto Cury, Ansiedade, o Mal do Século. E no final desse livro, que eu até indico para todo mundo, tá, pessoal? É Ansiedade, o Mal do Século. É um livro fininho, mas no final ele coloca assim, assassinato da infância. E ele coloca muita tecnologia nesse meio, né? Porque muitas crianças estão ficando muito tempo no celular, no computador, estão tendo pouca interação. Então, quando eu conversei com meu filho, eu falei, Daniel, não é bom você ter celular ainda. Ah, mas todos os meus amigos da sala têm. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, aquela frase de mãe, né? Aí, conversando com ele, expliquei tudo. Aí pensei assim, quer saber? Eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Mas eu não sabia nem por onde começar, porque eu nunca tinha escrito livro. Eu só lembro, na minha infância, de ter escrito uma viagem que eu fiz com meu pai e minha mãe, lá para Angra, e minha família, minhas irmãs, que foi uma viagem engraçada, que meu pai foi de Kombi. A Kombi dele, ele errou o caminho, a gente levou séculos para chegar em Angra dos Reis. Então, eu escrevi aquilo ali e contei para a família. A família ria a beça com a minha história, né? A única coisa que eu lembro de eu ter escrito, a não ser cartinha, né? Mas nem diário eu tinha paciência de escrever, nem diário. Porque muita menina tem, né? Querido diário, né? Mas eu não tinha essa paciência, né? Aí eu comecei a escrever a partir desse diálogo com meu filho. Aí eu comecei e falei, vou inventar uma história onde o adolescente descobre que o contato humano é mais importante do que esse contato pelas telas, porque a gente passa muito tempo no WhatsApp se comunicando, às vezes nem vê a pessoa, fica anos sem ver uma pessoa ao vivo, né? Olhar nos olhos, né? Então eu comecei a escrever a partir desse momento. Só que quando eu comecei a escrever, eu não acreditei mesmo na história, não acreditei em mim. O meu filho gostou, meus sobrinhos gostaram. Tia Nilma, tá muito legal, continua. Aí eu continuei, mas abandonei. Aí passaram-se 5 anos que eu comecei a retomar a história. Aí, nesse meio tempo, veio o Coração Verde. Então, o meu start para a escrita foi a partir do
da conversa com meu filho. Com Daniel. Sim. E a leitura do Cury, né? A leitura do Augusto Cury. Eu coloco até nesse livro Entre Telas e Corações. Na verdade, Entre Telas e Corações foi o meu primeiro livro, mas é o terceiro que eu estou editando, publicando. Mas o primeiro foi Entre Telas, que nem era Entre Telas, era outro nome, mudamos tudo, né? Amadurecemos na escrita, né? A gente vai amadurecendo. Então, o meu primeiro livro mesmo foi esse. E eu vou lançar, ele vai ser o terceiro que eu vou lançar. Eu quero saber já o assunto. Quais lembranças você guarda do momento que percebeu que estava escrevendo de verdade? Olha, foi quando chegou um livro na minha casa, de uma antologia que eu participei. Porque a gente, como nunca escreveu e nunca lançou livro, não publicou, a gente tem aquela síndrome do impostor, não acredita muito na gente, né? E fica assim, será que alguém vai gostar? Será que alguém vai ler? Será? Às vezes usando os pontos, né? Sim. De interrogações. Será? Hoje, eu estou lançando esse Entre Telas e Corações, mas eu estou assim, menos insegura, sabe? Porque teve gente que gostou das duas escritas minhas. Então, eu sei que tem um público que vai gostar desse terceiro. Porque tá muito bom, sabe? Não por ser o meu livro, mas eu fiz com muito carinho. Eu levei muito tempo para fazer esse livro. Então, já me perdi na pergunta. Não tem problema. Já me perdi. A pergunta foi, né? Como entrou não foi a escrita e quais lembranças você guarda no momento que percebeu? Quando chegou essa antologia, né? O livro, aí que eu li a história publicada no papel, aí eu falei assim, puxa vida, até eu gostei. Até eu gostei. Será que fui eu que escrevi mesmo? Então, assim, foi nesse momento de antologia. Então, eu indico para toda pessoa, toda vez que uma pessoa me pergunta assim, como que eu começo a ser escritor? Eu falo assim, comece a escrever antologias e participar. Porque antologia é uma escrita pequena, apesar de ser não é fácil, porque você tem que colocar ali uma história em tantas páginas que eles pedem, e num tema, às vezes, que eles pedem, no tema, né? Então, às vezes, não é fácil você compactar a sua história, né? Porque, querendo ou não, você vai escrevendo e vai se perdendo. Então, é difícil, mas é um começo, porque você vai saber que alguém gostou. É um pontapé inicial antologia, muito bom. E existe uma imagem, lugar ou pessoa que ainda hoje inspira seus livros? Tem. Olha, eu não sei se você conhece as obras de Buchi Emecheta. Eu nem sei se o nome dela se pronuncia Buchi Emecheta ou Buchi Emecheta, eu não sei como se pronuncia. Ela é uma escritora nigeriana que começou a escrever e casou-se, foi morar no exterior e o marido rasgava, botava fogo em todas as histórias dela, entendeu? Então, e ela largou esse marido com 5 filhos no exterior, se eu não me engano, na França, não lembro bem, acho que na França. Não vou lembrar não. Aí ela largou esse marido e começou a trabalhar numa biblioteca. Ali na biblioteca, ela foi se encontrando nos livros e ali ela continuou a escrever. E dali ela começa a mandar os escritos dela para um jornal. E o jornal amou a escrita dela. E hoje os livros dela, que você deve ter ouvido falar de repente, As Alegrias da Maternidade, Preço de Noiva, acho que o primeiro. São baseados muito nas histórias dela. A escrita dela é baseada muito em fatos reais. Porque na época, na Nigéria, você praticamente comprava a sua esposa
dava um dote lá e ela era sua, você fazia o que quisesse, né? era como se fosse a mercadoria. Então ela fala isso no livro, então ela me inspira muito. Outra pessoa que me inspira é Conceição Evaristo, porque Conceição Evaristo começou a escrever tarde, né? Assim, a gente fala muito dela no coletivo. Ela começou a escrever acho que com 67 anos de idade. Né? E eu comecei com 54, eu achei que era tarde, falei assim, é tarde, mas não é tarde. Conceição Evaristo escreveu com 67, então não é tarde. Então, gente, assim, é o seu início. Uhum. Independente do que você fez lá atrás, né? Sim, muito legal. Você se considera uma escritora que escreve mais com o coração ou mais, Nilma, com a razão? Você já sabe até responder isso, né? Me conhecendo aqui, né? Com o coração, não adianta. Tudo meu tem coração verde, entre telas e corações. Eu sou muito do coração, até bijuteria de coração eu gosto, então tudo meu é com coração. Como você gostaria que o público te definisse em poucas palavras? Nilma Boixá tem um coração verde. Coração. Pulsar. Pulsando. Forte. Pulsando verde. Sobre o livro e processos criativos. Como nasceu a ideia do Coração Verde e como foi transformá-la em livro? Sim. Se você puder dar um spoiler. Coração Verde, ele nasceu de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho mesmo, tive um sonho. Eu tive um sonho com 2 tribos que brigavam e a tribo tinha um anel aqui que brilhava, que era uma tribo, tinha um anel que brilhava, era a tribo Má, que tinha uma maldição. E elas brigavam. E no meio disso aí eu acordei. Aí na hora eu falei com meu esposo que para não me chamar, que eu ia para o quarto escrever, que eu precisava escrever essa história. Aí eu comecei a escrever a história se passando na floresta amazônica. E foi na época que tinha acontecido aquele lance com os Yanomamis. Aquilo ali mexeu demais comigo. O lance que aconteceu com o Bruno Pereira e Dom Phillips também mexeu demais comigo. E as notícias sobre a floresta, na época que eu escrevi em 2023, a gente estava muito abandonado em relação à devastação, né? E assim, eu comecei a escrever, comecei a pesquisar sobre a floresta amazônica, porque eu nunca fui lá. Até tem gente que pergunta, você já foi lá, né? Eu falei, não fui. A beleza da escrita é essa, você não precisa ir lá para a Inglaterra escrever sobre a Inglaterra. Só você pesquisar e tentar, né? Hoje tá mais fácil, né? Hoje está bem mais fácil. Hoje a gente está bem melhor, né? E Machado de Assis mesmo escrevia sobre outros lugares que ele nunca tinha ido, né? Então, outros escritores também. Então, eu fiz um conto, porque eu falei assim, não vou fazer uma história longa, porque eu estou começando, então vou fazer um conto. Ele foi lançado em? 2023. Primeiro livro. E quando eu li essa história para o meu esposo, ele falou assim, Nilma, é essa história que você tem que lançar agora, porque é o assunto do momento e o jeito que você escreveu, assim, tá muito legal para você iniciar. E eu não tinha terminado Entre Telas e Corações ainda. Então seria né? Foi uma ideia bem legal. E Coração Verde, eu estou fazendo uma homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, que são os 2 homens de coração verde na história. Da história. E a tribo Kisomali, que foi um nome fictício que eu dei, eu me refiro aos Yanomamis, eu coloco o que aconteceu com os Yanomamis. Aí tem a guerra da tribo Má, que foi amaldiçoada, da tribo Boa, e no meio disso tudo tem um homem mau que usa a tribo Má para destruir mais ainda e explorar. Aí eu peguei o que estava acontecendo na floresta amazônica na época, e peguei também esses fatos, Yanomami, Bruno Pereira e Dom Phillips, né? E fiz esse conto. Que no final, eu não posso dar spoiler, porque tem uma surpresa no final. E muito legal, muito bacana. E de Coração Verde, Xandinho,
O Menino que Planta, que esse menino aqui, esse gente, menino olha. Aqui. Você fala para o público infantil, né? Uhum. Qual foi o maior desafio em escrever para as crianças? Foi um desafio mesmo, porque eu nunca tinha escrito, né? Foi o primeiro livro infantil. E o desafio, para mim, foi que a história do Xandinho é real. É de um menino do Rio de Janeiro que já plantou mais de 5.000 mudas de árvores. Então, encontrei com ele no Instagram, porque eu fui fazer um elogio. Falei que gostei muito da história dele, que bacana que ele estava fazendo esse trabalho, né? Aí o pai dele me ligou. Olha que legal. Viu que eu era escritora, perguntou se eu poderia escrever a história dele. Aí eu falei assim, eu escrever? Eu fiquei até assim, eu escrever a história do Xandinho? Ah, eu escrevo, vai ser uma honra para mim. Aí peguei todos os releases dele, né, todos os dados dele, todas as experiências, o pai dele me passou. E o desafio de escrever esse Xandinho foi escrever uma biografia, porque é uma biografia, só que infantil, que pega a criança para... Eu tornei o livro infantil, ou seja, era uma vez um menino na cidade do Rio de Janeiro, nananã, então eu peguei um linguajar infantil para poder a criança ter curiosidade, porque ela não ia ler uma biografia, né? Então, é um desafio, né? É um desafio, porque eu tive que contar como ele começou a plantar. Começou a ver bolinhas, aí a mãe dele me falou que ele começou a plantar porque começaram a cair sementes de ipê no chão. E ele perguntou à mãe dele, mãe, o que é isso? E a mãe falou, isso aqui, se você plantar, vão nascer árvores. E ele plantou. E ela estava com 70 mudas em casa, não sabia o que fazia com 70 mudas. Real. É real, isso é real. Aí o que eu fiz? Eu peguei e botei assim, era uma vez um menino no Rio de Janeiro e de repente estava no quintal, viu cair bolinhas do céu. Eu boto assim, uma coisa bem infantil, né? Então, ele saiu para plantar na rua dele, começou a plantar. Na rua dele tem 15 árvores frutíferas. 15, goiaba, jambo, abil. Aí, não sei se abacate tem, eu sei que tem várias frutas e ele sempre está colhendo e levando para os moradores. É uma graça. Uma graça. É o que faz, né? Sim, aí eu tive que pegar essa história real e transformar numa coisa infantil interessante. Aí eu li primeiro, o que eu fiz? Eu tenho sempre aquele leitor que a gente chama, esqueci o nome, que dá ao leitor que lê a nossa história. Tem um nome. Eu não vou lembrar agora. Leitor, eu vou lembrar, até o final eu lembro. Tem nome. Aí eu sempre mando eu sempre mando para minha sobrinha e ela fala a verdade mesmo. Hoje ela mesma me falou de uma coisa que eu botei na história que ela não achou legal, ela acha que tem que ser diferente. Aí eu falei, então vou mudar a história. Ela lê, eu leio as histórias para ela, minha irmã lê e ela dá opinião. Então a gente tem que ter um leitor crítico, né? E ela gostou muito da história do Xandinho. Aí eu fiquei mais tranquila. Falei, então tô no caminho. Tá no caminho. E entre telas e corações, você dialoga com temas atuais. Sim. Certo? Como você equilibra questões sociais com a ficção? Como eu equilibro. Né? É um desafio. É um desafio. Eu me propus assim. Eu pensei... Quando eu comecei a entrar na escrita, eu pensei assim, eu quero fazer uma escrita com propósito de mudar a pessoa quando ela lê. Para o bem, claro, para o bem, né? De mudar, não, de fazer a pessoa refletir. Então, eu escolho esses temas que eu me preocupo muito e eu escolho esses temas com esse objetivo. De pessoas refletir sobre Sim, e eu viso muito escolas, muito. Eu viso muito que a literatura chegue às escolas. Eu tenho ido em algumas escolas falar, sabe? E toda literatura é válida, mas eu tenho um foco mais na área da educação, entendeu? Uma área de educação, de transformar. O que mudou no seu processo de escrita desde o primeiro livro até o
esse que você vai lançar? Mudou ou não? O seu processo? Mudou, sim, mudou. Mudou porque eu não tinha nenhuma noção de escrita quando eu comecei. Eu não tinha noção de várias coisas que você faz na escrita para prender o leitor. O título, você tem que ser um título que chame atenção, né? Então, eu fui estudando. Quando eu escrevi Coração Verde, eu estava crua, digamos assim, né? E a partir dali eu fui estudando. Aí eu fiz o curso daquela menina famosa, Lília Cardoso, escritores publicados. Eu queria saber mais. E eu continuo. Agora eu me inscrevi num gratuito também da PUC, de escrita criativa da PUC, é com Leandro Carnal. Até faço a propaganda, gente, vai lá. Eu me inscrevi, Leandro Carnal, Augusto Cury. Falei, gente, encontrar Augusto Cury. Sou fã dele. Até caiu o livro, viu, Augusto Cury. Aí mudou porque eu fui me aperfeiçoando. Eu me interessei em ler sobre o assunto. Leio muito quando alguém dá dicas, eu procuro fazer, porque tem técnicas para escrever, né? A gente escreve com emoção, escreve, mas as técnicas ajudam muito. Mudou por isso. Você costuma ter uma rotina rígida de escrita ou escreve de forma mais livre? Não tenho rotina rígida, não. Forma livre. Forma livre. E no papel? Ou não, no computador. Computador. Tudo guardadinho lá no laptop, porque para mim é mais fácil. E também é uma dica que eu dou para quem quer escrever. Ande sempre com um caderninho na bolsa, pequenininho, porque na rua a gente tem muita ideia. Você vê um fato, alguém fazendo alguma coisa, você vê eu acho, eu sempre estou aí, de vez em quando eu vou nesse caderninho, dou uma olhada, eu vejo coisas que eu escrevi que eu nem lembrava mais. É interessante, ali, não, né? Isso eu aprendi no curso. Você tem que andar com papel o tempo todo na bolsa, um caderninho de escritor. Quais foram as maiores dificuldades no processo de você transformar ideias em livros publicados? Você vai pro terceiro, né? Então, ou não teve? Não, eu tive dificuldade, sim. Uma dificuldade que eu tive é porque eu não conhecia nada do mercado editorial. Nada. Gente, eu comecei zerada. Eu não conhecia nenhum escritor que pudesse me ajudar. Eu não conhecia como que você publicava um livro. Eu cavei. Eu posso dizer isso. Eu cavei isso. Porque eu comecei a pesquisar editoras. Aí eu comecei a ver... mandei para 5 editoras Coração Verde. As 5 editoras quiseram publicar. Eu nem acreditei. Isso aí para mim foi um sinal também. Um sinal muito bom de que a história tinha futuro, né? Então, eu não conhecia nada. E hoje eu fiz uma lista de transmissão no meu WhatsApp, onde tudo que eu... Não tudo, porque a gente não tem tempo também, mas muitas coisas que eu faço, por exemplo, eu fechei um acordo fiz uma parceria com a menina de Niterói, né, que fala sobre livros. Aí eu boto lá, gente, fiz uma parceria, gostei da parceria, o valor é tal, ou não é, ou você dá o livro, envia o livro, a pessoa divulga. Então, eu faço questão, toda vez que tem uma feira, gente, vai ter uma feira lá em tal lugar, quem quer participar? Eu faço isso, porque não fizeram isso comigo, porque eu não tinha contato também. De repente não fizeram, eu acho que a gente tem que ter essa rede. Os escritores precisam ser empáticos, precisam ser... não ter concorrência, sabe? É um ajudando o outro. Teve uma menina lá de São Paulo que eu indiquei a editora que eu trabalhava. Eu tive a maior paciência de dizer para ela como era. Ela falou, Nilma, você não tem noção de como você me ajudou, mas eu não tive isso, então eu quero fazer isso com as pessoas, sabe? E esse é uma dificuldade para quem quer publicar. Porque você não sabe por onde você vai. Não. Você vai.
Aham, não conheço. Mas eu vou escutar a Nilma, porque ela já teve Exatamente. Então, peraí, deixa eu ver se faz sentido para mim. Se a pessoa perguntar hoje para mim, você acha que eu devo fazer por uma editora ou fazer independente? O que você diz para mim? Eu vou saber dizer, dar uma resposta, sabe? Mas na época eu não sabia nada disso. Agora você tem muita experiência. Não tenho muita experiência, não. Só um pouquinho. Há pouco tempo. Mas, nossa, se você olhar para trás, olha a Nilma que começou e agora? Você tem Não, a Nilma que começou era zerada mesmo de informações. Você tem de causa. Você pensou, você criou casca. Uhum. Algum livro que você sonha escrever e ainda não começou? Tenho um livro que eu estou sonhando há uns 5 anos. Eu tenho vontade de escrever para crianças que estão no hospital. Interessante. Mas esse livro é um projeto que eu tenho de ir nesse hospital e deixar o livro para as crianças lá. Um dia, se Deus quiser, Deus vai me dar essa oportunidade de eu poder chegar no hospital e entregar para as crianças esse livro. Hoje não tenho condição, né? Mas quem sabe abre um edital, eu estou participando de alguns editais e eu tenho esse sonho. Principalmente crianças com câncer. Não sei se eu tenho estrutura psicológica, porque eu, assim, acho que eu vou, não sei como eu vou reagir, mas eu tenho vontade que seja crianças com câncer. É porque tipo assim, as crianças lá, eu imagino que elas fiquem muito sozinhas. Não sozinha de pai e mãe, mas assim, não tem uma leitura para elas para consolar. Então eu queria, mas assim, é difícil escrever um tema desse. Como entrar num tema desse? Então eu ainda não consegui, já comecei a escrever, mas não consegui desenvolver ainda. Terceiro bloco, literatura, meio ambiente e educação. Muito minha cara. Sua cara. A questão ambiental aparece como um tema forte na sua obra, né? Como surgiu essa preocupação com sua escrita? Como foi só? Esse aqui eu vou focar nesse tema. Você já até comentou sobre o Coração Verde, mas educação, meio ambiente, principalmente. Esse tema, né? A minha preocupação. É o que eu te falei, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu fui criada numa casa cheia de árvores, né? Na minha infância. E eu aprendi a gostar do verde. Então, você tem que aprender a gostar do verde. Não adianta você falar para a criança, plante, se você não leva a criança no local onde tem verde. E hoje foi feita uma pesquisa, a gente tem um déficit de natureza. Essa é a palavra, déficit de natureza nas cidades. A pessoa cria o filho, não tem às vezes uma pracinha para a criança brincar, para a criança correr, para a criança pedalar. Então, esse déficit de natureza, eu estou falando déficit, mas é difícil falar. Esse déficit de natureza tem adoecido crianças por falta do meio ambiente, do verde. Para você falar com a criança que é importante plantar, é bom que você tenha árvores em casa, né? Para a criança sentir o verde, como que é. E levar a criança para trilhas, levar a criança para o zoológico, lugares que tenha verde, né? Então, a preocupação minha é levar um pouco desse verde nas palavras, para que a criança, a criança pode chegar no pai dela e falar, pai, eu quero plantar, olha só. Através de um livro desse. Então, esse é meu foco. Não sei se eu respondi. Não, respondi. Qual tem sido a reação de escolas e professores ao utilizarem seus livros em sala de aula? Muito bom. Eu tive uma experiência muito boa com o Coração Verde, que o Coração Verde, eu tenho ele em audiobook no Toca Livros. Porque eu tenho uma tia que ela ficou cega. Cega, sim, ela não consegue ler, né? Então, eu queria muito que ela lesse meu livro. Aí, chamei meu filho, que tem um estúdio de música, né?
ele gosta de brincar com música. Eu chamei para a gente fazer o audiobook. Aí fizemos o audiobook no estúdio dele, aí cantei uma música, compus uma música para uma parte ali que eu não posso dar spoiler, cantei uma música, ele tocou, aí gravamos e a Toca Livros gostou e tá na página da Toca Livros o audiobook. Muito bom. Então, eu nem sei mais o que eu já me perdi. Não, gente. Da sua tia... Que... Não foi essa pergunta. Não, foi sim. Foi? Ó, não liga não, porque eu vou devagando. Daqui a pouco eu escrevo outro livro. Não tem problema, porque a pergunta que eu fiz foi a relação da escola e os professores. Ah, sim. Aí eu gravei o audiobook. Agora sim. Eu gravei o audiobook e disponibilizei para uma escola que não tinha condições de comprar os livros. Aí eles ouviram o livro Coração Verde, depois eu fui na escola fazer uma resenha com eles. Menina, fui recebida com música. Olha, que gracinha, eu fiquei emocionadíssima, né? E no final, a diretora me procurou e falou, Nilma, vem ver os desenhos que eles fizeram. Recebi cartinha, a garota falou, eu gostei muito do seu livro. E no final, uma coisa que me marcou muito foi que ela falou que tinha um aluno lá com autismo, que ele nunca tinha conseguido fazer uma redação. E quando ele ouviu o livro, ele conseguiu fazer não só uma redação, mas uma lenda em cima da redação. Então, assim, me emocionou muito isso. Isso é legal, gente. Entre em contato com a Nilma. Sim. Para levar esses livros, né? Seja para a parte infantil, seja para a parte de jovens. Sim. Não é? Como a Alice fez. Para quê? Para que a gente jogue as sementes. Jogar as sementes. Jogar as sementes mesmo. Se jogam as sementes em solo, em terra boa. Exatamente. Exatamente. Aí teve um menino também, na outra escola que eu fui, que falou no final assim, tia, toda assim, né? O mais saidinho da classe. Eu tenho TDAH, tia. Eu nunca consegui ler um livro, mas esse seu, eu fui até o final, falei assim, e gostei muito da história da floresta amazônica. Então, assim, é muito bom, né? Você receber um feedback desse, né? E espero que ainda não tive um feedback dizendo que a criança saiu para plantar, assim... Que eu saiba, porque esse livro foi lançado agora em fevereiro, tá muito recente. É um bebê. Então, assim, eu já tive feedbacks, assim, de professoras, até uma professora lá de Natal. Menina, ela mandou uma mensagem no Instagram para mim e falou assim, Nilma, oi, você é escritora, né? A pessoa fica sem jeito, assim. Aí eu dei maior atenção a ela, ela falou assim, eu fiquei sabendo desse livro por uma coordenadora de um curso que eu fui. Olha só, lá em Natal. Aí eu falei assim, poxa, que legal. Ela falou assim, quando puder, eu vou comprar o livro, porque eu conto história para as crianças. E eu tenho esse projeto de leitura nas escolas. Eu falei assim, me passa seu endereço que eu vou te enviar o livro. Ela, oi, fez assim mesmo. Oi, você... não acredito. Ele falou assim, não acredito. Falei, não, vou te enviar o livro, você é professora, quero ver você contando a história do Xandinho. Sim, com certeza, com certeza. Que impacto você espera gerar em crianças e jovens leitores? Uma mudança, né? Uma mudança de um conhecimento, porque a gente só muda quando a gente conhece. O conhecimento, ele transforma, né? Então, eles vão conhecer meus livros e meu desejo é que mudem. E eu gosto muito, assim... Eu li uma vez um livro chamado Mulherzinhas, que parece que é Mulherzinhas aqui no Brasil, é meio que mulherzinha, não, mas não é. Mulherzinhas porque o pai se referia às filhas como as mulherzinhas, minhas meninas, como se fossem meninas, né? É um livro muito bonitinho de para adolescente e adulto, né? E a autora falava com a gente,
Durante a leitura, parecia que a autora Tava falava. colocando. E você, não sei o que, falava assim. Eu falei, quando eu for escrever, eu quero ser uma autora assim. Eu quero falar com... Diretamente com o leitor. Aí eu falo no Coração Verde e Entre Telas e Corações também falo com o leitor. O que você diria para os jovens, né, que querem escrever sobre questões sociais e ambientais, mas não sabem por onde começar? Comecem, escrevam, conheçam o assunto. Se você se interessa por algum assunto de meio ambiente, racismo, né, essas questões sociais que a gente precisa de literatura, precisa ser falado, pesquise, comece pesquisando. Pesquise e escreva. Comece escrevendo e vai melhorando sua escrita. Dê para alguém ler, né? A uma pessoa ler, vai ajustando, aceite críticas, né? Eu dou muito meus textos. Eu sei que o ideal não é você dar o texto para a família. O ideal é você dar o texto para pessoas que não têm muito acesso, muito contato com vocês. Mas meu esposo é um crítico meu, minha irmã é uma crítica minha, mas crítica em termos de falar assim, poxa, isso aqui não tá legal, podia melhorar para cá. Não é crítica de falar, é horrível, não é nada disso. É para melhorar o texto. Então, quando eu escrevi esse Entre Telas e Corações, eu enviei para alguns adolescentes lerem e gostaram e deram muita ideia. Tá com muita gíria, eu botei muita gíria. A gente não fala com tanta gíria assim. Aí eu tirei muita gíria. Aí me ajudou muito, melhorou muito o texto ficou limpo, sabe? E a capa também, a minha irmã levou para a escola dela. Eu falei assim, gente, essa capa não sei, eu tô assim. Aí o pessoal falou assim, é essa capa que a gente tem comprado livro, nesse estilo de capa que a gente tem comprado livros agora. E a editora tinha me falado isso, mas eu estava insegura com a capa. Falei assim, será? Aí mandei para a escola. Quando eu mandei para a escola, uns 6 adolescentes olharam, aí gostaram. Então, o feedback. Então, o feedback é importante, né? E façam, escrevam. Escrevam. E façam conexões com a... Tem que fazer. Tem várias pessoas boas. Próximo bloco, reconhecimento e mercado literário. O que significou para você receber o Prêmio Zeraldo da UEB Rio de Janeiro? Ah, sim, a UBE Rio de Janeiro. Né? UBE Rio de Janeiro. É a União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, né? E eles me deram esse prêmio na Bienal e foi uma surpresa, porque eu tô pouco tempo... O coração. Coração verde pulsando. Pouco tempo de escrita que eu tenho, né? Eu comecei, o primeiro livro foi em 2023, né? Pouquíssimo tempo. E achei assim, eu falei assim, meu Deus, né? Agradeci muito a Deus, agradeço muito a minha família, porque não estamos sozinhos, né? A gente não faz nada sozinho. Então foi assim uma surpresa muito grande, não esperava. É bom, né? É bom. Chancela do seu trabalho. Porque a gente fica mais motivado, motiva mais ainda para a gente continuar, né? Como você vê a receptividade do mercado editorial para autoras contemporâneas, especialmente mulheres? Eu vejo que mudou muito, né? Antigamente a gente só tinha autores masculinos, né? Homens. E agora as mulheres eu tenho visto mais mulheres do que homens na literatura. Assim, digamos, não sei, Rio de Janeiro, não, tem muito homem, mas eu vejo muitas mulheres agora, sabe? Tá tendo um movimento maior de mulheres, né? Esse Prêmio Lobo, ele tem 13 anos. 13 anos? Então, olha só quantas mulheres já passaram por esse prêmio, né? Então, eu ouvi falar também que o Prêmio Jabuti era muito voltado para os homens, agora já está abrindo mais, né? Já de um tempo para cá. Então, eu vejo assim muitas mulheres no meio editorial.
muitas. Mulheres boas. E pegando esse gancho das mulheres, né? Você acredita que as redes sociais ajudam a democratizar o acesso à literatura? Ou ainda existem essas barreiras? Não, eu acho que democratizou muito e se você não tiver rede social, as pessoas não vão conhecer seu trabalho, principalmente Instagram. E eu não sabia, só voltando ao início lá que você falou para mim, como que eu entrei no mundo literário, eu não sabia mexer em Instagram, eu só visitava o Instagram e eu não tinha muita paciência com o Instagram também, eu olhava assim rapidinho e saía, até porque eu defendo que a gente tem um equilíbrio no uso das telas, então eu tenho que ser exemplo, né? Eu tenho que me policiar, porque se deixar a gente fica rolando infinitamente a tela, né? Então eu comecei tive que aprender aquele Instagram, eu faço aquele Instagram, tudo ali. Só não faço muito quando é vídeo, reels, né, história, essas coisas. Quando eu preciso de um vídeo de algum livro, aí meu amigo Joel Vasconcelos, muito obrigada, amigo. E o Joel? Ele me ajuda muito, é um amor, um amigão meu que eu tenho. E ele de vez em quando faz uns vídeos para mim. Precisamos de parcerias, né? Não tem como você fazer sem parceria. Mas assim, o meu sonho é eu não ficar focada em rede social, porque perde muito tempo para você ficar postando, aí você não gostou daquilo, você vai, volta, apaga e volta, faz o texto e tudo. O meu sonho é ter uma pessoa lidando com isso, uma pessoa profissional, para ficar mais profissional. Não tá tão profissional quanto eu gostaria, mas se você não colocar no Instagram e agora TikTok tem também, porque o TikTok tá em alta no mercado literário. Essa é uma dica. Tá em alta. É dica, gente. TikTok. Eu não sou muito de TikTok, eu vou mais pro Instagram. Mas eu preciso também me dedicar ao TikTok. Quais estratégias você considera fundamentais para as escritoras ou escritores que desejam ter mais visibilidade? Uma é rede social, né? Sim, rede social. Tem que ter. E outra coisa, tem que participar de feiras literárias. Seja uma feira pequena, seja uma feira grande. Hoje em dia você pode participar da Flip até do lado de fora, eles abrem vaga para escritor participar do lado de fora, sem pagar, é só 1 horinha de autógrafo, já é importante. Nossa, né? já tá lá, né? Sim, e Bienal também tem para autores independentes, tem a Secretaria de Educação do Rio, que também dá oportunidade para você participar sem pagar. Então, se você não estiver em feiras literárias, as pessoas não vão te conhecer. Tem que estar em feiras literárias, participar desses movimentos, né? Porque você fica conhecido. É muito bom. Porque talvez a pessoa nem lembre do seu, assim, não saiba o seu nome, mas já olha para você assim. Sim. Ela é escritora. Sim, Né? Ela é escritora. Agora, depois você vai se aprofundando, apresentando o seu trabalho. E o Instagram é muito bom, o Instagram e TikTok, você aparecer vídeos, você falar, né? Eu, assim, gravar vídeos mesmo, eu gravo pouco, eu deveria gravar mais, mas o vídeo, ele dá mais resultado do que você botar uma postagem. Isso também, né? Isso é legal. Dá mais resultado. Mesmo que você seja tímido. Tem que começar. Tem que começar e vai... Tem que começar. A gente está indo pro finalzinho. Ah, que pena. Escrita, coletividade e futuro. Futuro, né? Futuro hoje. Você faz parte de redes ou projetos coletivos de escritoras? O que essa troca agrega à sua jornada? Agrega demais, pessoal. É importante, outra dica que eu dou, é importante você estar em coletivo. Porque o coletivo, por exemplo, ontem mesmo eu fiquei sabendo que lá em São Gonçalo vai ter, no Pátio Alcântara, de 10 e 11 de outubro, eu vou estar no Pátio Alcântara, pessoal, na praça de alimentação. Não, reforça para ir lá. Né? 10 e 11 de outubro. Tá? No Pátio Alcântara, a gente vai estar com uma feira de livros infantis. Aí vão ter pessoas contando histórias. Então, levem seus filhos lá para conhecer Xandinho.
E 12, 10 e 11 de outubro. 10 e 11 de outubro, É, gente. 10 e 11 de isso. outubro. E se eu não soubesse, se eu não fizesse parte de um grupo, Amigos Flisgados de São Gonçalo, eu não ia ficar sabendo. Então faça parte de grupos também, As coletivos, informações, coletivos. elas é movimentado. Sim, né? a gente fica sabendo de tudo e é muito bom. E agrega porque cada um tem uma sensibilidade para a literatura, tem um olhar. Aí quando uma pessoa fala uma coisa, você, puxa, eu não tinha pensado nisso, isso aqui é uma frase boa, né? É muito interessante. Como você enxerga o papel da escrita feminina no Brasil hoje? Eu acho que tá bem legal, tá bem bacana e tá assim, muitas escritoras boas, a gente já falou, né? A Conceição Evaristo, né? Escrevam, meninas. Escrevam. Tem muita escritora boa e muitos talentos, jovens. Eu fui na Feira Literária de Rio Claro, eu fiquei do lado uma e do lado a outra, eu no meio. Aí essa de cá estava a primeira vez que estava lançando o livro. E a de cá foi lá de Itaperuna para Rio Claro, longe, 8 horas de viagem para lançar o livro dela pela primeira vez numa feira literária. Mas é aquela e jovem, que nunca trabalhou com um livro. Pensar em fazer, ou eu vou fazer. Vou fazer. Isso, vou fazer. Estou lá. Todas as dificuldades acredite, que a gente tem, né? Sim. Os desafios estão aí. Ou eu fico em casa, sim, ou eu saio para guerrear. Sim, com certeza. Quais futuros você sonha em escrever, né? Quais futuros para você, para as mulheres e para a nossa literatura nacional? Eu sonho em escrever emoções, eu sonho em escrever aprendizados, eu sonho em escrever mudanças, eu sonho em escrever apoio, amizade, eu sonho em escrever... tanta coisa que eu... Corações voando, verdes. Não, mas eu tenho 9 livros infantis escritos. Legal. 90% sobre meio ambiente. Mas é o que você é um tema que você gosta. Sim, é um tema atual, né? Muito bom, sim. Se pudesse transformar sua escrita em política pública, festival, projeto social, como você faria? Eu transformaria em livros para eu levar para as escolas carentes. Eu gostaria muito de ganhar algum edital, eu estou participando, né? Estou me inscrevendo. Eu gostaria de ganhar edital e ter uma quantidade de livros que você possa doar para comunidades que não têm acesso a livros. Tem muita gente que não tem acesso. E tem muitas escolas sem bibliotecas. Pessoal, vamos abrir as bibliotecas das escolas. Façam um movimento de abertura de bibliotecas. Porque cada livro é uma história. Assim, são várias reflexões, insights que você tem. Não é? Imagine uma biblioteca. Uma biblioteca. Eu já fui em escolas que não tinha biblioteca mais, fechado. Esse é meu sonho. Vamos abrir biblioteca. Eu ajudei a abrir uma biblioteca lá em Ipaussu, São Paulo. Eu chamei, eles precisavam, ajudei sim, né? Dei minha contribuição. Não é que eu abri a biblioteca, mas vários amigos meus eu entrei em contato pedindo para enviarem livros para lá. E teve um que foi lá e levou muitos livros e ainda participou o dia lá com a escola. Olha que bacana. Suas conexões. Imagina. Sim. A pessoa foi lá, se disponibilizou. Olha que mudança. Que semente. Sim, vamos lançar sementes. O que significa para você o ato de escrever? O ato de escrever é o ato em que eu coloco todo o meu coração, a minha emoção no papel, não, no notebook, né, naquelas telas. E assim, eu consigo transpirar um pouco da minha inquietação, porque eu tenho uma inquietação com causas que eu fico querendo fazer, ajudar, mas nem sempre a gente tem condições, né, de botar a mão na massa, de ir ali fazer. Então, é o momento que eu falo assim, vou colocar todo o meu coração aqui, e é isso. Toda a minha energia. Minha força.
Que mudanças você gostaria de ver no cenário literário brasileiro nos próximos anos? Olha, eu gostaria a mudança que eu gostaria é que o livro fosse mais acessível das editoras para os autores. Porque hoje, para você colocar um livro na rua, é caro demais, então acho que as editoras deveriam repensar isso. Deveriam repensar, porque muita gente boa aí surgindo, mas que não consegue trabalhar com editora. E você tendo o seu livro com o nome de uma editora, ele tem mais credibilidade. Sim. Se você fizer por conta própria, você vai fazer, mas sem o nome de uma editora, você não pode concorrer a concurso, você não pode entrar no edital da prefeitura, da cidade, do Rio de Janeiro, né? Porque tem os critérios que tem que seguir. Então, eu gostaria que as editoras repensassem. E qual pergunta você gostaria de responder e ainda não respondeu em um bate-papo, uma entrevista, um podcast? Eu não consegui pensar em nenhuma pergunta que eu ainda não respondi. Coração verde. Que pulsa. Pulsa. Verde. Pulsa. Bom, Nilma, a gente está indo para o nosso finalmente, né? Esse aqui é o meu patrocinador, TK Grill Eventos, tá sempre com a gente, TK Grill Eventos, sua opção ideal de eventos. Está chegando no final do ano, né? Então, eventos corporativos, só entrar em contato com o pessoal vai atendê-lo da melhor forma e você vai ter uma experiência sem problema nenhum com o seu pessoal, com a sua empresa. Então, fica a dica, tá? Sigam a Nilma Boechat, @nilma.boechat nas redes sociais. Troquem. Eu acredito assim que esses momentos são importantes porque eu não conhecia, agora eu conheço. Não, vou fazer conexão. Futuramente eu queira fazer, né, escrever. Sim. Eu lembro. Sim. Pode me procurar no Instagram, nilma.boechat. Eu vou responder a sua pergunta. Eu envio o livro pelos correios. Pode comprar comigo, vai autografado. Então vamos lá. Nós temos o Xandinho, né? O menino que planta. Então, se eu quiser entrar em contato e adquirir o livro, entro nilma.boechat. Isso é interessante para literatura infantil. Escolas, né? Também me procurem, porque a gente faz parceria com escolas. E Coração Verde. Coração Verde. Isso. Né? Que fala, né, de um tema muito atual, né? Preservação ambiental da floresta amazônica. E a gente vai falar aqui que ainda você não lançou ainda, que é Entre Telas e Corações. Já tem uma data para... Só tem o papel ainda da divulgação, porque o livro ainda não chegou, ele está na gráfica. E a previsão é que eu lance ele no Partage São Gonçalo em novembro, pessoal. Fica atento aí às minhas redes sociais, me sigam e vão no Partage, porque é um livro que vai falar muito aos adolescentes e jovens sobre o uso excessivo das redes sociais, mas é uma história que prende, não é uma coisa científica, é uma ficção de uma menina que resolve na contramão do uso excessivo e descobre emoções há muito tempo perdidas. Então, 2 encontros em relação a Nilma. Agora, em outubro. Isso. Que é o encontro no Pátio Alcântara. No Pátio Alcântara, né? Isso. E depois em novembro, eu pretendo lançar no Shopping Partage. No Pátio Alcântara, 10 e 11 de outubro. Eu ainda não sei o horário, a gente vai confirmar depois. E novembro também pretendo lançar Entre Telas e Corações. Bom, fique à vontade para falar com eles e aí eu finalizo. Sim. Quero agradecer a todos que estão me ouvindo, agradecer o convite da Kelly, muito obrigada, toda a sua equipe também, e agradecer a você que me escutou até agora, teve paciência.
E se você quiser estar na minha rede social, TikTok, Facebook, Instagram, Nilma.boechat, vai ser muito bem-vindo, pode perguntar o que quiser, me procure e estamos aí, tá bom? E escolas também, se quiserem também entrar em contato, só me procurar no Instagram. Obrigada. Eu que agradeço, Nilma, sua disponibilidade, seu tempo, sua história é rica. Ai, obrigada. Né? E que você tenha vida longa, escreva mais e mais e mais para transformar o mundo, né? Porque leitura é tão bom, né? É, muito bom. Os livros muito são bom. tão maravilhosos. É, maravilhoso. Né? Então siga, por favor, Nilma.boechat novamente. E a gente tem aí o nosso slogan, Mentes Preparadas, Mundo Transformados. A K2, né, junto aí com um grupo, né, fazendo e entregando toda semana temas, trazendo pessoas hiper importantes, relevantes nesse mundo. Obrigada. Né? Então, gente, até semana que vem, para que a gente possa trazer, né, outras pessoas que vão mudar o mundo, tá? Então, até lá. Tchau.